Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de vanguarda europeia do século XX. O que isso quer dizer, moleque? O que está acontecendo no mundo no século XX, né? Porra, século de guerra, pau quebrando, né? Pau comendo no salgado, rapaziada indignada, o bicho estava comendo no mundo, beleza? Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra das Coreias, Guerra do Afeganistão, Vietnã, né? Pô, o pau quebrou, filho. A rapaziada não tava bolada não, hein? E aí o que acontece? Desde o finalzinho ali do século XIX, quando a gente começa com, na verdade, segunda metade do século XIX, ali, que a gente começa com as revoluções industriais, a gente já tem uma inclinação forte ali para o capitalismo, né, como doutrina econômica em ascensão, né? Então a gente tinha socialismo, comunismo, não sei o quê, papapá, e o capitalismo vem com uma doutrinação econômica em ascensão por conta também, né, motivado muito pela produção, né, pela produtividade. E aí tem uma crítica social bem interessante, que o Enem gosta de trabalhar pra caramba, tá ligado? E aí é interessante que vocês já tenham isso na cabeça, que é o seguinte, pô, quando a gente vai olhar, né, pro capitalismo, né, para a história, para a construção do capitalismo dentro da sociedade, por que a gente tem uma doutrina econômica que ela é muito difícil de ser abandonada, né? Até dentro da União Soviética, quando a galera falava, porra, é socialismo contra capitalismo. Socialismo, porra nenhuma, né? Quando a gente olhava mais próximo ali do governo, a gente via que rolava um capitalismo estatal, né? O que é isso? Pô, a gente tem uma hipervalorização de quem está próximo do governo, né? E esses caras começam a ganhar muita grana, tá ligado? E aí o resto da população, beleza, que pô, não está passando fome, mas também está quase numa linha da miséria, né? Os caras não têm direito a nada, né? Estão ali, pô, sobrevivendo e tal, para eles está tudo bem, né? Porque, em tese, né, o que é pregado pelo governo é justamente essa ideia de socialismo, né? De que todo mundo tem os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, né? As mesmas coisas. Inclusive, para vocês fazerem um paralelo com isso hoje em dia, né, a própria China, né, que se estabeleceu como um país, né, socialista, né, barra comunista, barra, né, doutrinas econômicas diferentes do capitalismo, já está começando a fazer uma diferenciação de classe, porque a China hoje é o país com mais bilionários do mundo, né? Acho que só atrás dos Estados Unidos, tá, rapaziada? Então, o que acontece? Por que os caras estão nessa ascensão? Por conta do mercado de capitais, né? Necessariamente, bolsa de valor, né? A gente tem a abertura de várias empresas para o mercado consumidor, para o mercado de capitais, né? A gente tem uma área de produção absurda, a gente tem uma população que não tem direito trabalhista, não tem nada, então você pode explorar cabuloso e ganhar muita grana em cima dessa galera. E a partir disso, você começa a ter um distanciamento substancial dessas classes, né? Da classe trabalhista, que ela é extremamente explorada, e da classe empresária ali, né? Dos empresários que eles são, né? Ganham muita grana, né? Ganham muita grana mesmo. Teve até um caso recente do Huawei, que é um bilionário chinês, né, que falava que era contra lá o Partido Comunista, falava assim, tem que acabar com isso aí, não sei o quê, blá, blá, blá. Depois o cara foi pego num esquema de fraude, né, de um monte de coisa aí, ele estava até foragido, né, esse bilionário, que é Guan Yi. É um negócio dele, eu não sei, falar o nome desse moleque é sacanagem. E aí o que acontece? Voltando lá para o século XX. Quando a gente tem as revoluções industriais, a gente tem um aumento violento na produção do mundo inteiro, né, de várias coisas. A gente precisa criar uma doutrina que seja compatível com a necessidade de produção que eu tenho e a necessidade de lucro que eu quero alcançar também, tá ligado? O que isso quer dizer, moleque? Então, eu crio uma doutrina econômica que eu falo para o trabalhador o seguinte, falo, irmão, tem que trabalhar para cacete. Pô, João, mas eu estava tranquilo aqui na minha fazendinha, colhendo a cenourinha, bonitão, tá safe, não preciso, né, desse nível de produção cabuloso, não preciso trabalhar desse tanto. Não, mas, se você trabalhar desse tanto, tu pode conhecer as Maldivas, né? Tu pode conhecer Paris, tu pode conhecer, né? E aí, quando a gente entra no século XX, a gente começa a vender uma ideia também do American Dream, né? O que é o American Dream? Ele já vem com uma ideia de que assim, o capitalismo é bom pra caramba, vem todo mundo para os Estados Unidos, porque aqui tem oportunidade de trabalho, a gente estava num momento de ascensão econômica muito forte dentro do século XX, né? Ali, principalmente segunda metade, né? Pós Segunda Guerra Mundial,
porque o pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos deu uma calculada errada, né? Meteu-lhe produção violenta, a Europa não absorveu essa quantidade de produção dos Estados Unidos, porque ainda tinha uma resistência muito grande, né, com o eurocentrismo, né? Então a gente não tinha muito essa relação Europa utilizando a América, né, como um potencial fornecedor, né, consumindo os produtos finais ali da América, porque achavam que a qualidade era inferior, né, e tal, tudo isso aí. E aí os Estados Unidos faz esse cálculo errado e acaba entrando na crise, né? Mas, posteriormente, pós Segunda Guerra Mundial, né, a gente já tem uma recuperação econômica violenta, né? E aí, como os Estados Unidos ele sai desse epicentro da guerra, né, que seria a Europa, ele consegue se dar muito bem dentro de toda essa logística aí, porque ele consegue fornecer, emprestar dinheiro a juros que nem eram juros tão altos assim, considerando o montante financeiro que era emprestado na época, mas para estabelecer relações comerciais cada vez mais interessantes para os Estados Unidos. E como você não está no epicentro da guerra, você não sofre nada com isso, certo? Os Estados Unidos finaliza a Segunda Guerra Mundial jogando a bomba em Hiroshima, né, e Nagasaki. Beleza que uma das cidades, a gente tem uma justificativa que, tem muitos militares aqui dentro da cidade e tal, e a gente quer acabar com essa guerra, né? Ele pinta o Japão como um potencial inimigo, né? Isso é uma característica dos Estados Unidos sempre em relação de guerra, né? Ele sempre pinta o cara como o vietnamita como inimigo, o japonês como inimigo, né? Ali no final da Segunda Guerra Mundial. Ele pinta o Afeganistão, né, como o afegão, né, o Talibã, como um inimigo, né, e aí ele justifica isso, né, ele cria esse inimigo da nação para justificar as intervenções militares. Por que os Estados Unidos faz isso? Para que outros países e a própria população se sensibilizem nesse nacionalismo exacerbado que a gente tem dentro dos Estados Unidos, e aí valide, né, esse comportamento de guerra, porque a indústria bélica movimenta bilhões, né? É uma indústria muito interessante. Fora isso, aumenta também a zona de influência, né? Se a gente for pensar no cenário geopolítico, né? Aumenta essa zona de influência dos Estados Unidos no mundo inteiro, colocando os Estados Unidos em algumas posições estratégicas em locais que ele nem sonhava em se estabelecer enquanto potência estratégica ali, né? Então, por exemplo, quando ele domina ali o Afeganistão, né? Quando ele toma o controle do Afeganistão, assim, gasta bilhões de dólares para manter o controle daquilo ali, até que um momento eles falam assim, cara, cansei, assim, muita pressão de todos os lados, a gente não está conseguindo estabelecer uma cultura, né? Os Estados Unidos vai para o Afeganistão, mas para americanizar, né, aquela cultura ali a cultura árabe, né? Ele pega aquilo ali, ele fala assim, porra, vamos americanizar isso aqui, vamos trazer um McDonald's para cá, né? Vamos mudar a mentalidade dessa rapaziada para o empreendedorismo, desconsiderando todos os fatores culturais. Por um lado, muito bom, né? Porque a gente tem algumas iniciativas de empreendedorismo feminino, né? E até colocando a mulher em voga dentro desse processo de participação social, que não era assim antigamente, mas, por outro lado, também anulando um processo cultural muito forte. E é isso que os Estados Unidos faz, porque se a cultura dos Estados Unidos ela for dominante no mundo, eles continuam se perpetuando enquanto uma potência mundial e geopolítica, né? Então, vamos lá, né? Qual que é a ideia? Dentro do século, no finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente já tem um movimento pró-guerra muito forte no mundo, tá? Então, a gente já tem uma revolução industrial vindo muito forte, já tem uma indústria bélica já se desenvolvendo, né, num outro patamar, a gente já tem uma economia muito mais agressiva, e aí o modelo econômico do capitalismo ele vem justamente nessa ideia de que, cara, se você produz, né, a gente consegue te proporcionar felicidade. E aí, como ser humano, né, como o ser humano do século XIX, início do século XX, ele não era um ser humano que olhava, né, tanto para dentro. A gente começa, né, a criação da psicologia, né, ali no final do século XIX, início do século XX, ali com Freud, né, com Skinner, com essa rapaziada. Então, até então, ninguém olhava para dentro, ninguém, né, dava esse olhar para si, né, entendia o que estava acontecendo no mundo, era só, tipo, vamos vivendo e vamos, né, construindo a vida, né, e tal, e vamos aceitando o que está acontecendo. A gente não tem esse poder de autocrítica, essa ideia de autoanálise muito, muito forte, né, nessa população.
você pegar aí, pô, sei lá, teu bisavô, né? Teu avô, teu trisavô, não sei. Assim, o estilo de vida e a mentalidade desse pessoal é muito diferente da mentalidade que a gente tem hoje, até no sentido de autoconhecimento, né? No sentido de autopercepção, porque não era o que era doutrinado, né? Não era assim que as pessoas eram doutrinadas a lidar com a vida. Pô, João, tá falando essa porra toda para quê? Para você entender como que o capitalismo age. A partir do momento que você não olha para dentro, a partir do momento que você não entende efetivamente o que te faz bem ou não, certo? Dentro desse processo de autoconhecimento, você está sujeito a qualquer coisa que as pessoas te vendem. E a promessa da felicidade, né, uma ideia filosófica lá de trás, né? Platão tentou desvendar isso, Sócrates tentou, certo? Aristóteles, né? Então, essa rapaziada toda tentou trazer para a gente qual era o fundamento da felicidade, o que é ser feliz, né? Até meu Deus do céu, esqueci o nome dele, Epicuro, né? Epicuro fala que felicidade é, né, essa confluência entre espírito e corpo, né? Ele traz essa ideia muito forte. Porra, Epicuro, velho do monte, né, meu? Porra, 300 anos antes de Cristo, o moleque já estava dando essa ideia. Só que daí o que acontece? A gente necessitava de um processo de autoconhecimento e de investimento pessoal muito forte, e o capitalismo ele faz o quê? Ele anula esse processo, que é um processo bem difícil, que é você lidar com as suas falhas, você lidar com as suas limitações. Isso é muito desafiador psicologicamente. Quando o capitalismo ele pega e fala assim, queridão, tu não sabe ser feliz? Deixa o pai te ensinar, certo? Pega um aviãozinho, vai para Paris. Porra, não tem como ser triste em Paris. Né? Pega um aviãozinho, vai para Maldivas, quer dizer, porra, vai ficar chorando em Maldivas. Né? Então, assim, porra, tua vida... Então, a fórmula da felicidade, ela se torna alcançável. Né? O American Dream, que é essa fórmula da felicidade, é uma fórmula da felicidade totalmente focada para o processo capitalista. Então, o que é ser feliz no mundo capitalista? É você ter muita grana e você poder conhecer tudo que você quer e comprar tudo que você quer e até a coisa que você nem sabia que você queria, né? Aí a gente já entra numa definição de status, né? Que é o seguinte: status é você comprar uma coisa com dinheiro que você não tem para mostrar para uma pessoa que você não gosta que você não é, certo? Então, quando a gente pega essa definição, a gente tem uma tradução da ideia do capitalismo. Se você não quer buscar a tua felicidade, deixa que eu te vendo, né? E aí a felicidade, ela se torna algo normativo, certo? Dentro da sociedade. Então, o que é ser feliz? Porra, ser feliz é ter carro, ser feliz é ter casa, ser feliz é viajar, ser feliz é não sei o quê, sendo que você nem está se ligando no que efetivamente te faz bem, né? E aí, por conta desse processo, né, a gente tem várias mazelas aí dentro do século XX, né, que são assim, coisas de até as formas relacionais, né, como o Bauman traz, nessa, né, ideia de sociedade líquida, né, e tal, os laços eles começam a ser mais fragilizados, porque dentro desse processo todo de aquisição de capital e de compra da felicidade, eu não preciso me esforçar para estar feliz com o meu grupo social, porque se tiver ruim, eu compro outro grupo social, eu acesso outro grupo social que vai me fazer feliz e está tudo bem, né? E cada um com seus problemas. Então, essa máquina capitalista, ela é uma máquina muito perversa porque ela não trata de grana, ela não trata de aquisição, ela não trata nada disso. O capitalismo ele trata de ego, certo? E aí, quando a gente valoriza o ego é a principal falha do ser humano, certo? Então, quanto mais a gente enaltece esse ego, quanto mais a gente infla esse ego, mais perigoso fica a minha relação com o mundo, né? Porque daí eu estou me sentindo como se eu estivesse num outro patamar, como se eu fosse superior a todas as outras coisas. E aí, essa sensação de enaltecimento, essa sensação de validação social, que é uma coisa extremamente importante para o ser humano, ela vicia, né? E aí, quando você tem essa exaltação desse processo, cara, você está viciado dentro de uma máquina que vai te escravizar o resto da vida, porque ela se retroalimenta. Beleza? Então, entendendo a parte psicológica, né? Pô, quer dizer, sou da psicologia, né? Vocês precisam entender esse bagulho aí para vocês entenderem as críticas sociais do Enem. Mas entendendo essa parte psicológica por trás da ferramenta capitalista, a gente começa a entender aonde as artes vão entrar nesse aspecto e vão trazer essa nova visão. Arte é expressão,
certo? A arte é libertação, certo? A arte é expressão livre, é análise social, beleza? Então, se a arte é isso, nada mais certo do que eu pegar essa sociedade machucada, né? Essa sociedade ferida, e eu trazer isso para dentro da minha obra de arte. E aí, por isso, que as vanguardas do século XX, por conta dessa motivação da ascensão do capitalismo e dos conflitos, né, de interesses e guerras, etc. e tal, as artes elas vêm para revelar a realidade, né? Eles abandonam essa ideia clássica de que artes é uma coisa perfeita, né? Um quadrinho bonitinho para você colocar em casa, para ficar ali ilustrando, e eles começam a falar, cara, a arte ela pode ser uma ferramenta de resistência. E aí, se ela é uma ferramenta de resistência, né, a gente precisa se colocar enquanto ferramenta de resistência e quebrar com essa linha clássica, né, com esse processo clássico, com esse processo linear que a gente tem desde muito tempo, para que a gente gere pelo menos uma dúvida na cabeça de quem for contemplar esse processo. E aí, quando a gente entra no século XX, a primeira vanguarda que a gente tem acesso vai ser o expressionismo. O expressionismo ele vem para tratar justamente desse processo, dessa mazela social, certo? Desse pessimismo, dessa tragicidade, porque final do século XIX, início do século XX, a gente tem muito conflito. E ele fala assim, cara, as pessoas estão sofrendo e ninguém está olhando para esse ponto, tá ligado? Todo mundo está negligenciando isso aqui, né? Para a gente pensar, ela fala, pô, depressão é um negócio do século XX. Não é um negócio do século XX. Depressão sempre existiu, ansiedade sempre existiu, burnout sempre existiu. Só que eram coisas que, como eram muito... ninguém olhava para esse lado do sentimento, eram coisas muito negligenciadas. E aí você via um sofrimento coletivo muito forte, sendo que a gente não tinha instrumento para lidar com esse sofrimento coletivo. E aí as artes, como forma até terapêutica também, certo? A arte é muito terapêutica, né? A arte contemplativa ela é muito terapêutica, até a de sensação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre concretismo, né? Depois, para eu dar um exemplo para vocês aqui, sobre Inhotim e tal, vou falar algumas coisinhas. A arte ela vem como uma ferramenta de diálogo, né? Como uma ferramenta terapêutica, como uma ferramenta, como uma fotografia social, certo? Para que você pare e pense no que está acontecendo dentro da sociedade. Baseado nesse ponto, né, é criado o movimento da Ibrit, né, na Alemanha, que é um movimento que vai trazer a expressão para a obra de arte, e não o classicismo, né? E não a perfeição, e não a falta de profundidade, né? E sim a ideia de que, cara, as pessoas estão sofrendo e a gente precisa falar disso necessariamente. E assim nasce o expressionismo, né? Em 1893, final do século XIX, essa obra é pintada, né? Essa obra aqui, que é O Grito, certo? Não sei se vocês estão vendo direitinho, vou dar uma aumentada aqui, certo? Então, ó, essa obra que é O Grito, e o Grito ele vai falar justamente disso, né? Então, aqui a gente tem pessoas vivendo a vida, e a gente tem uma pessoa desesperada, e a gente pode até fazer um paralelismo, né, com essa ideia da mendicância, né? Quando a gente tem isso dentro da rua, o que a gente começa a perceber dentro da sociedade do século XX? A normatização da pobreza e a normatização do sofrimento, né? Quando a gente faz até um paralelo dentro da guerra da Ucrânia, né, com a guerra da Síria, por exemplo, a gente tem que o acolhimento dos refugiados da Ucrânia ele é muito maior do que o acolhimento dos refugiados sírios. Por quê? Porque vem por um processo de até meio eugenista, né? Dessa ideia de raça ariana, dessa ideia de raça, né, primária, de o branquinho do olho azul, o louro, né? Pô, é muito mais fácil eu receber esse cara, porque, né, assim, na ideia social, é uma pessoa que tem uma cara de classe média, uma cara de gente que vai produzir, uma cara desse tipo de processo, e aí eu adequo, né, eu absorvo isso dentro da minha sociedade muito mais fácil do que eu olhar para o sírio, né, que tem uma cor de pele diferente, que tem costumes diferentes, e eu falo, não, você não. Você vai vir para o meu país só para... né, você já tem a arte da guerra no teu sangue. Então, assim, eu não vou te
te adequar aqui à minha realidade, né? Você com seus problemas, eu com os meus, né? E aí, ponto. Né? Então, quando a gente não tem esse processo empático dentro do ser humano, a gente tem uma normalização do sofrimento, né? Tanto que, quando a gente anda pelas ruas aqui no Rio de Janeiro, né? O que eu estou vendo muito, tem muito morador de rua, muito mais do que em Brasília, porque Brasília a gente está vivendo numa bolha, né? Então, assim, a gente tem muito morador de rua, sim, mas a gente tem uma cidade estruturada em cima de concurso público. E aí, como a gente tem essa cidade, essa bolha, fantasia, né, que não sofre com grandes variações econômicas, a gente mantém um nível de vida que ele é mais ou menos linear. Agora, aqui, muita gente perdeu o emprego, muita gente quebrou, muita gente foi para a rua depois da pandemia, porque não tinha de onde tirar o sustento, certo? Então, a taxa de morador de rua ela aumenta muito. Porém, você vê as pessoas passando como se fosse uma coisa normal e aí nem percebem mais essa pobreza, né? Nem percebem mais essa miséria, mesmo na porta de casa. Então, o expressionismo, essa obra, O Grito, né, ela vem como uma visão, né, desse colocar para fora, desse gritar, né, desse se expor, para, meu irmão, trazer uma atenção social para esse processo que ninguém estava olhando, tá ligado? Então, dentro das vanguardas do século XX, o que a gente vai ter? A gente vai ter basicamente vanguardas que vão fazer uma crítica aos valores burgueses, certo? Que vão fazer uma crítica ao capitalismo, que vão fazer uma crítica às guerras. Porque se ninguém olha para o problema social que está atrelado a esses fatores econômicos e culturais, certo? Esse problema social ele só tende a se alastrar e a ficar pior. Então, um dos papéis da arte é justamente abrir o olho da população para essa crítica social, para esse processo social, para que a coisa faça sentido na cabeça de quem está contemplando, né? E aí, como a arte é uma coisa extremamente elitizada, esse é um outro ponto que a gente vai tratar em algumas outras vanguardas aqui para frente, como a arte é extremamente elitizada, né? A ideia dos caras é, pelo menos, tentar implementar nessas elites um pouco mais de consciência social para que eles olhem para quem não tem condição de estar ali, né, entrando em contato com esse processo de uma forma muito menos agressiva do que as notícias de jornal, né, a sanguinolência toda e tal, uma forma muito mais sutil, né, e muito mais artística para trazer a percepção das mazelas sociais dentro do século XX. Beleza? Mais importante, né, agora é também como o expressionismo vai cair em questões do Enem. Então, você tem essa visão geral. O expressionismo vai trazer essas mazelas sociais, vai falar de sofrimento, vai falar de desespero, vai falar desse pessimismo, né? E aí, dentro das obras expressionistas, também é muito comum a utilização de caveiras, por exemplo, né? Ou de pessoas com uma fisionomia cadavérica, né? Porque isso vai trazer um choque, né? Uma quebra de expectativa em relação às artes clássicas, né? Pensa lá no romantismo, que a gente tem um Napoleão pintado forte, né? Porra, em cima de um cavalo branco, com uma espada empunhada. Porra, quer dizer, um moleque de 1,50 m, né? Num pangaré cinza, virou o deus da guerra, né? No cavalo branco. Porra, então a gente tem uma visão muito idealizada do processo e pouco real. Então, o expressionismo e todas as outras vanguardas do século XX, tirando o futurismo, tá? Eu vou explicar isso um pouco para vocês, o porquê. Eles vêm com a ideia de, cara, não, peraí, vamos tratar de um ponto aqui que está muito delicado e que ninguém está olhando, né? Então, dentro desse processo aqui, o que a gente vai ter? Vai ter obras que vão trabalhar com esse aspecto mais cadavérico, né, mais mortífero, né, dentro da obra de arte, então caveiras, cadáveres, né, a expressão, o medo, né, o desespero dentro da expressão. E nas questões do Enem, o expressionismo ele pode se apresentar de duas formas até hoje, fazendo análise de todas essas provas. A primeira forma é no comparativo de obras de arte. Então, quando a gente tem, por exemplo, 5 obras de arte, eu falo para vocês, porra, qual que é expressionista? E aí você vai caçar justamente a obra que vai ter essa mazela social, que vai ter esse sofrimento, que vai ter essa ferida, ok? E também como distrator, presta atenção, como distrator de questões de impressionismo. Então, toda vez que você tiver uma questão de impressionismo e dentro das opções, né, dentro das 5 opções que você tem no Enem, eu falar sobre expressão, vai estar errado.
Porque impressionismo é impressão, é a minha impressão sobre algum fato, certo? O expressionismo ele é a expressão, certo? Então, se dentro das questões de impressionismo eu tenho alguma alternativa que vai falar sobre expressão, essa alternativa vai estar errada. Tranquilo? Então, o expressionismo vai se apresentar dessas duas formas. Ou obra de arte comparativa, e aí você já sabe os elementos que você tem que caçar, ou como distrator, ou seja, com uma questão errada, certo? Dentro das opções de uma obra impressionista. Certo? É assim que o impressionismo ele vai, ou o expressionismo ele vai aparecer dentro do Enem. Tranquilo, rapaziada? Então, vamos para a próxima vanguarda. Fauvismo. Fauvismo é uma vanguarda, fauvismo, né? É uma vanguarda que não é muito expressiva dentro do Enem. Caiu uma vez, certo? Uma obra, e nem pediu as características da vanguarda em si, ele pede a característica da obra, né? Que caiu a obra Ciranda, né? Que são várias pessoas de mão dada, assim, né? São pessoas laranjas e o fundo azul, né? Então, é uma obra bem expressivona, assim, que dá essa ideia de movimento, né? Que dá essa ideia de dança, né? Do movimento do corpo, né? Cada um tá numa posição de corpo diferente. Então, quando caiu o fauvismo no Enem, certo? Na questão de fauvismo, ela não cobrou os fundamentos do fauvismo, ela cobrou essa percepção da estruturação da obra, que aí entra na área de interpretação de texto, tá? Que é você olhar e pegar os elementos da obra e responder. Quando cai, né, alguma obra do Gauguin ou do Matisse, certo? Que são esses dois caras aqui, ó, Henri Matisse, certo? E Paul Gauguin, ok? Quando cai alguma obra desses caras, vai ser igual o expressionismo lá, vai cair como obra comparativa, só que diferente do expressionismo, que pode ser a vanguarda que está sendo cobrada, o fauvismo ele só vai cair como distrator. Então, se você viu uma obra, né, dentre essas obras comparativas, caiu 5 obras lá, eu vi uma obra que é do Matisse ou do Gauguin, certo? Provavelmente essa não vai ser a sua resposta certa. Por quê? Porque fauvismo não é uma vanguarda, certo? Que eles vão efetivamente trazer né, projetar um holofote em cima para cobrar nas questões do Enem, certo? Então, na história do Enem caiu uma questão e ela não cobrou nenhum fundamento da arte fauvista. Porque também o Enem ele tende a ser uma ferramenta crítica, tá? Uma ferramenta de análise técnica e crítica, certo? Social, para que você entre dentro da Universidade Federal, né, com o mínimo de preparo social para aguentar a diversidade e até, efetivamente, fazer uma diferença no mundo de uma forma mais substancial e mais branda, certo? Mais tranquila. E o fauvismo, ele usa muito a perspectiva da arte clássica, que é o pintar paisagem, pintar, né, o retrato, o rosto, esse tipo de coisa, mas, né, não subverte tanto esse processo social, porque ele vai tratar basicamente das mesmas temáticas e o que ele vai usar em termos de recurso vai ser a variação do cromo, a variação das cores. Então, como a gente está falando de variação de cor como uma principal técnica, né, a principal ideia dentro da vanguarda, não tem como a gente cobrar isso tão forte no Enem também. Por quê? Porque, pô, já é uma vanguarda que ela não vai falar de aspecto social. Então, para mim, já não é muito interessante. Além disso, ele trabalha com variação de cor e a prova é preto e branco. Porra, quer dizer, como é que eu vou cobrar isso do meu aluno? Certo? Então, o fauvismo ele não é uma vanguarda muito, né, exposta dentro do Enem por conta desses dois fatores. Tá bom? E eles priorizam as outras vanguardas para que a coisa caia. Quando cai, ou vai ser distrator, né? E aí você precisa ficar ligado nesses nomezinhos aqui, Henri Matisse ou Paul Gauguin, certo? Então vai ser utilizado como um distrator, ou, né, vai ser uma obra de arte que pode ser fauvista, mas não vai cobrar nenhum fundamento da vanguarda fauvista. Tudo bem? Então, vamos nessa. Se tiver muito rápido, vocês falam, cara, pelo amor de Deus. É porque é muita coisa para falar e eu ainda tenho que corrigir algumas questões da prova ali para mostrar para vocês como é que funciona. Mas se tiver arrochadão, vocês avisam. Pô, João, pô, né, tá sob efeito de droga, né, dá uma segurada aí, filho. Né? Mas, pô, vamos nessa. Cubismo. Cubismo é uma das vanguardas que mais cai no Enem. Só não cai mais do que futurismo. Tá? Futurismo é a que mais cai, ponto. Atacado, tá ligado? Então, assim, pô, João,
eu odeio artes, pô, não entendo nada, acho uma merda. O que eu faço? Pô, pelo menos dar uma olhada em futurismo. Na moral, só para tu ficar rápido nessa aí, porque se cair futurismo tu acerta, e a chance de cair futurismo é bem maior do que qualquer outra vanguarda, aí já fica tranquilo, certo? Mas o cubismo, ele traz uma ideia de que geometrização das formas, cubo, né? Então, geometria. Pintura escultórica, o que é a pintura escultórica? É a pintura que ela vai ter, ela vai se assimilar a uma escultura. Vai ter muita ponta, né? Muita quebra, né? Dentro do quadro, né? Dentro do negócio, vai parecer uma escultura realmente cunhada, né? Numa madeira, num mármore, né? Num negócio assim. Então, eles vão ter essa característica e não utiliza perspectiva. Não traz a noção de perspectiva. João, o que é perspectiva? Perspectiva é isso aqui, ó. Eu tenho algo próximo e algo distante, certo? Isso aqui vai ser perspectiva na minha obra. O cubismo ele faz o quê? Aproxima esses dois planos e trabalha com sobreposição. Você percebe que tem uma coisa na frente da outra, só que ela não dá essa ideia de profundidade dentro do quadro. Se eu não trago essa profundidade dentro do quadro, eu não estou trazendo a noção de perspectiva, eu estou trazendo uma ideia de sobreposição, beleza? Então, uma das características do cubismo é a sobreposição de elementos, como a gente pode verificar nesse quadro aqui, chama Les Demoiselles d'Avignon, certo? Que é um quadro do Picasso, de 1909, onde ele passa um tempo na África, no início do século XX, volta, e as obras do início do século XX ali do Picasso, né, principalmente 1908, 9, 10, elas têm uma influência africana muito forte, tá? E aqui a gente percebe essa influência africana pelas máscaras ritualísticas que as meninas estão usando aqui dentro desse quadro, certo? E aí ele vai trabalhar essa sensualidade feminina, ok? E aí o que acontece, rapaziada? Aqui a gente percebe essa sobreposição de formas, então a gente tem uma mesa, depois a gente tem as meninas, depois a gente tem um fundo, né? Um papel, né? Uma cortina, né? Alguma coisa que está atrás, porém não dá a ideia de profundidade que o quadro expressionista dá, né? Você percebe que tem pessoas menores aqui, e aqui a gente tem um foco nesse sofrimento. Então, quando a gente aproxima, né, o foco de algum aspecto, e a gente distancia outros elementos, a gente está dando essa noção de profundidade. No cubismo, a gente não tem essa noção de profundidade, a gente tem só essa noção de sobreposição. Você percebe que tem uma coisa na frente da outra, mas não é profundo, não é fundo a obra de arte, tá bom? E aí eles tentam trabalhar essa ideia em poucos planos, né? No primeiro plano, no máximo no segundo plano ali, para já, né, trazer essa perspectiva mais chapada para dentro do quadro. Tudo bem? Cubismo não cai em texto, tá? Ah, João, pô, mas aí texto cubista, como é que é e tal? O texto cubista ele é assim. Então, a forma do texto ela vai ser compatível com a temática do texto. Basicamente é isso. Então, esse poema aqui, ele chama Il pleut, né? Que é chove em francês. Então, chove, ele está imitando uma chuva caindo e as palavras sendo construídas em cima dessa dinâmica, certo? Dessa apresentação da chuva caindo. Por que não é cobrado isso aqui dentro do Enem? Porque é muito óbvio, é muito claro que aquilo ali é uma obra cubista, certo? Então, eles não cobram, por quê? Porque não tem um distrator bom o suficiente, talvez, para você colocar nisso aqui, se você for falar de vanguarda. Se cair um texto desse, provavelmente ele vai falar mais de aspectos estruturais do que de vanguarda, tá? Então, é muito difícil cair obras cubistas textuais dentro do Enem. Vai cair mais visual, beleza? E aí ela pode cair como comparativo, que é aquilo que eu falei para vocês, 5 obras e escolhe qualquer cubista, ou dentro de uma questão que vai falar só de cubismo, né? Lembrando que Titia Tarsila do Amaral, né? Apesar de ser modernista, tem uma influência cubista muito forte, tá? A própria Anita Malfatti tem uma influência cubista muito forte também. Então, caiu a obra dessas duas meninas aí, já fica esperto, porque pode ter alguma coisa a ver com o cubismo, tá? Pode ter uma influência. Ah, João, a Tarsila do Amaral era cubista? Não. Influência cubista, tá? Ela é influenciada pela vanguarda,
Tudo bem? E aí aqui a gente tem a obra Les Demoiselles d'Avignon, foi muito criticada na época, né? Porque, como eu disse para vocês, a ideia da arte do século XX era romper com o classicismo do século XIX e XVIII, né? E, né, enfim, barroco, parnasiano, vai embora. E aí o que eles trazem? O Picasso traz o nu feminino, só que não de uma forma tão sensual quanto a sociedade da época estava, né, preparada, né, ou esperando, de acordo com a ideia romântica desse nu feminino, né, que era muito detalhista, né, era muito, as formas eram muito voluptuosas, né, era um nível de sensualidade, né, absurdo dentro do quadro, né, então, porra, aquilo ali, né, era o ápice da erotização do corpo feminino. E quando Picasso geometriza o corpo feminino, muita gente critica falando, cara, como é que você consegue tirar a sensualidade do corpo feminino, né? Fazendo essa porcaria desse trabalho, né? Geométrico, horrível e tal. E Picasso fala, cara, é só uma visão diferente desse processo, certo? Está sendo tratada a mesma temática, só que com uma visão diferente, para que vocês consigam necessariamente, né, abstrair essa hipersexualização do perfeito, né, e conseguir enxergar mesmo, né, na silhueta a sensualidade, né, porque é basicamente isso que o cubismo vai fazer, né, se você parar para pensar, é uma relação, assim, você olha a silhueta, você não olha o detalhe, né, você vai olhar a construção dessa silhueta, e aí é assim que o Picasso vai trabalhar essa sensualidade dentro das obras. Angulação do braço, certo? Dentro da obra, essa angulação com o cotovelo apontado para cima, para o teto, já dá um posicionamento de erotização dentro da imagem. Toda vez que você vê uma imagem que tem essa posição de cotovelo, principalmente se a figura for feminina, tá, pessoal? Porque a gente está falando de machismo estrutural, né? A gente está falando de uma sociedade patriarcal. Então, assim, não vai ter a pintura do cara com essa posição aqui de uma forma muito frequente. Então, vai ser mais, né, a pintura feminina, a figura feminina nessa posição, que daí vai trazer essa ideia de erotização, tá? Então, tipo, estou sensualizando, beleza? E aí, isso é um recurso, né? Essa angulação do braço, ela é um recurso de erotização dentro do quadro. Então, viu alguma coisa nesse sentido? Você já sabe que ele vai tentar erotizar a obra, né? Ou fazer alguma coisa nesse sentido aí. Tá bom? Tanto que o primeiro nome dessa obra aqui era Bordel Filosófico. Isso aqui é a entrada, efetivamente, de um bordel, que o Picasso frequentava com uns amigos dele lá em Avignon, né? na Espanha. Então, é isso. Aí os caras mudaram o nome para Les Demoiselles d'Avignon, né? Porque daí fica mais suavizado, né? Fica mais polido, né? O nome, ao invés de chamar um negócio de bordel, pelo amor de Deus. E aí, o cubismo ele tem 3 fases, certo? São as maiores fases do cubismo, é a fase cezanista, analítica e sintética. Uma coisa muito importante da analítica e da sintética, não que o Enem vá cobrar essa diferenciação das fases, pelo amor de Deus, não vai, tá? Mas só para você ter uma noção, né? Quando a gente fala de obra de arte e eu falo de fragmentação das formas, eu estou falando basicamente de uma obra de arte cubista na fase analítica ou sintética. O que é isso? É como se eu pegasse, por exemplo, um violão, pegasse a tarraxa, colocasse de um lado, pegasse a bundinha do violão, colocasse do outro, pegasse a corda, colocasse do outro, pegasse, né, partes do violão e fragmentasse no meu quadro. Aí eu tenho uma fragmentação da forma, mas na bigger picture, né, na visão geral da obra, eu vou ter esse violão sendo formado, beleza? Então, isso é um recurso, tá? E também a ideia de abstração. A ideia de abstração dentro da obra de arte, ela nasce nessa fase sintética também, tá? Claro que já tinha coisas antes, né? Obras abstratas, mas dentro da fase sintética do cubismo isso vem muito forte, porque daí ele abstrai mesmo, ele desconstrói a forma de uma forma que você não consegue nem identificar o que é aquilo ali. O futurismo se apropria disso, o dadaísmo se apropria disso, né, em várias obras, e o surrealismo também se apropria disso em algumas obras, ok? Essa descaracterização, ok, do objeto, tá bom? Então, dentro do cubismo, a gente vai ter uma cobrança muito mais focada em obras de arte, certo? Que você tem que se ligar nesses 3 elementos. Primeiro, falta de noção de perspectiva, sobreposição de formas.
Segundo, geometrização das formas. Terceiro, certo? Essa noção de pintura escultórica. Lembrando que Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, são pintoras que são influenciadas diretamente por essa vanguarda. Tudo bem? Então, pode ser que caia algumas obras da Tarsila que vão ser cobradas nisso. Tanto que eu falo de influência, né, que a gente tem Estrada de Ferro, né, que é uma obra da Tarsila, que ela é uma influência cubista muito forte. Agora, a gente já tem uma outra obra que é O Sonho, né, que daí já é uma noção surrealista. Né? Então, a gente tem as influências das vanguardas, né? O modernismo ele pega isso, ele pega influências europeias e traduz isso para a experiência brasileira. Tá? Então, por isso que a gente não pode classificar essas pintoras, aí, essas artistas, como de uma vanguarda específica. Tá bom? Elas só recebem influência dessas vanguardas. Tranquilo? Então, cubismo, obras de arte, não vai cair em texto. Vamos nessa. Futurismo. Aqui, porra, aqui tu para o que tu tá fazendo é a nota, filho. Que aqui é na moral. Aqui cai em texto, aqui cai em imagem, aqui cai até sem querer, filho. Tá? O futurismo é cabuloso. E aí é o seguinte, vamos voltar um pouco para a análise histórica para você entender o rolê. Ascensão capitalista do século XX. Pau quebrando, pá, produção, revolução industrial, os caralho, guerra, porra toda. O que a galera do futurismo faz? Meu irmão, o que é o futuro? Juntaram 3 italianinhos, Marinetti, Severini e Bottioni, esses 3 moleques aqui, ó, falaram assim, moleque, vamos falar de futuro. Vamos falar de futuro. O que é o futuro? Aí o Severini virou e falou, moleque, bota fé que o futuro é pau quebrando. Aí o Marinetti, será? É o Bottioni, certeza, Marinetti, escreve aí pra gente. Aí o Marinetti mandou a seguinte letra. Nós cantaremos as grandes multidões excitadas pelo trabalho, né? Vulgo pau quebrando. Né? Aí Marinetti traduz isso no Manifesto Futurista de 1910. Ok? Esses 3 caras eles se juntam para inaugurar um processo vanguardista de muita expressividade mundial. Por que ele foi a vanguarda do século XX, basicamente, que mais teve expressividade dentro do início, na primeira metade até a segunda metade do século XX ali? Porque estava alinhado com o projeto econômico do mundo. Os caras foram muito inteligentes. O que eles falaram? Bicho, arte é expressão? Beleza, é expressão. A gente quer romper com o classicismo, porque essa é a modinha agora, romper com o classicismo. Mas o que a gente vai pintar? A gente vai criticar a rapaziada do capitalismo? A gente vai criticar a burguesia? A gente não vai ganhar dinheiro. Aí o que os caras fizeram? Vamos valorizar essa rapaziada, porque daí a gente ganha dinheiro pra caralho. O futurismo foi a vanguarda mais conhecida dentro do século XX em termos de influência. Foi a primeira vanguarda que chega no Brasil até influenciar alguns textos do Machado de Assis, ali textos do início do século XX, certo? Primeira metade do século XX, ok? Porque ele traz uma influência vanguardista muito forte nesse processo. E aí, a partir disso, né, a gente já tem uma ideia dentro dos textos de frases curtas, né? A gente já tem essa noção de velocidade, né, dentro do texto. Então, a gente já tem algumas estruturações textuais que elas fogem um pouco da normativa. Por quê? Porque essa vanguarda ela teve uma expressividade absurda, ok? Ela teve uma expressividade absurda dentro do mundo. Como eles estavam muito alinhados com um projeto assim, mundial, né, de progressão, de vambora, né, de pau quebrando, o que eles fizeram? Eles pegaram todas essas ideias de trabalho, modernidade, velocidade, dinamismo, né? Tudo que os caras viam acontecendo e tudo que o capitalismo pregava enquanto função social de vida, e eles falam, cara, vamos pintar isso. Porque se a gente pintar isso, o moleque que está nessa pegada vai consumir nossa obra de arte. E aí os caras fazem o quê? Eles pintam a velocidade. Eles pintam a dinâmica, certo? Eles vão pintar o movimento.
porque é isso que eles estão vendo dentro do século XX. E aí, isso aqui é uma obra do Giacomo Balla, que também é um dos grandes pintores do futurismo, certo? E essa obra é Dinamismo ou Dinâmica, né? Eu não lembro agora o nome, do cachorro na coleira, ok? Então, aqui tem uma coleira, aqui tem um sapato de uma pessoa, né? Vocês podem perceber que isso aqui é um sapato, então a pessoa está caminhando, ok? Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês verem o detalhe da obra. Opa! Tá vendo? Isso aqui é um sapato, né? Então é como se ela estivesse caminhando e carregando esse cachorrinho, que também está freneticamente caminhando e balançando seu rabinho, ok? Então, o futurismo vai trabalhar com o movimento, ele vai trabalhar com a ideia social de movimento, de dinâmica, de modernidade, de vida moderna, de vambora, filho, né? Tem que render, tá maluco, né? E ele traz essa perspectiva muito forte dentro da vanguarda. Então, palavra-chave para você identificar uma obra futurista ou um texto futurista, se ele fala de velocidade, de dinamismo ou de vida moderna. Falou de qualquer um desses três, é futurismo. Se dentro da obra de arte tiver a palavra dinâmica ou dinamismo no nome da obra, ela já é futurista, né? Tem uma obra que cai no Enem também, em 2016, agora eu não sei qual que é a aplicação, não sei nem se foi essa que vocês fizeram, mas que o nome da obra é Dinâmica de Baltabarim, né? Não sei o que, Dinâmica de Baltabarim. Apareceu dinâmica, o turismo. Outra coisa. Acho que a aplicação regular, professor. Aplicação As PPLs regular. a gente fez e nenhuma apareceu. Apareceu só a anterior sobre o cubismo lá de... Da Mademoiselle de Avion, né? Boto fé. Isso. Show. Então, o que acontece? O futurismo ele vai caçar justamente essa ideia, velocidade, dinamismo, vida moderna. Apareceu isso no texto, a gente está falando de futurismo, certo? Apareceu isso na obra, no nome da obra, a gente está falando de futurismo. Mas se você quiser ser mais rápido ainda e mais específico ainda, para você não ficar muito tempo viajando, lembra que todo mundo é italiano. Então, viu o nome de um italiano dentro da obra, principalmente se forem esses dois, o Balla e o Severini, que são os dois principais pintores, né, de obras futuristas. Cara, se falou desses dois caras aqui, é futurismo. Vi uma obra lá, tá escrito Severini G, não entendi nada da obra, não entendi nada do texto, não sei nem o que é. O que é, João? Futurismo. Acabou, pô. O cara só pintava pro futurismo. O Balla só pintava no estilo futurista. Então, apareceu qualquer um desses dois moleques, é futurismo. Se apareceu Marinetti em texto, Marinetti não pintava muito, mas no texto ele era muito marcadão, ele era um cara muito presente, né, na construção textual, tanto que foi ele que elaborou o Manifesto do Futurismo, certo? Em 1910. O Manifesto Futurista é um documento de 1909, depois, com a junção do Severino e do Boccioni, eles fazem o Manifesto do Futurismo, tá? Que é depois, que é um ano depois que acontece. Eles juntam com o Marinetti para reelaborar esse Manifesto Futurista aqui, que são basicamente as diretrizes para você seguir, certo? Dentro desse processo. Ok? Então, Severino, Marinetti e Boccioni, eles vão trazer essa influência muito forte dentro da ideia futurista. Vamos lá, então. Como que isso aqui... Aí, show de bola. Aí, é isso aí, pô. Então, a PPL caiu, Giacomo Balla, Voo das Andorinhas. Caiu Balla, futurismo. Acabou, esquece. Beleza? Movimento, tá? Futurismo. Então, como que a literatura futurista, como que o texto futurista vai aparecer no Enem? Se eu tenho a utilização de frases curtas, geralmente sem pontuação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um poema, né? Tem um poema lá e o moleque tá ali. O Arthurzão saiu de casa. O Arthurzão foi comprar pão. O Arthur pegou o ônibus. Não sei o quê, não sei o quê. Tem várias ações do Arthur, certo? Sem que eu tenha uma pontuação, sem que eu tenha um ponto final, sem que eu tenha uma interrupção. Por que isso? Porque daí dá uma ideia de movimento, dá uma ideia de continuismo, certo? Dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de fluxo, ok? Então, o futurismo quer fluxo, o futurismo não quer parar, porque a ideia do futurismo é a velocidade e o dinamismo. Então, essa ideia também vai aparecer no meu texto. Quer dizer, não tem como indissociar isso aí, beleza? E aí, a gente tem, além dessa ideia de velocidade, das frases fragmentadas, né, sem pontuação e muito fortes, a gente tem também a utilização de algumas
onomatopeias. Que a onomatopeia é aquele, né? O barulho da máquina fazia, né? Quando era ligado e tal. Isso dentro do texto. Então, quando eu tenho utilização de onomatopeias, trazendo essa perspectiva da vida moderna, muito importante, falando de barulho de máquina ou qualquer coisa assim, a gente vai ter uma influência futurista muito forte dentro desse texto. Tranquilo, meus amores? Futurismo é a obra que é a vanguarda que mais cai. E a única vanguarda do século XX, na verdade, assim, tem o fauvismo também, que fica ali meio em cima do muro, mas o futurismo é a única vanguarda do século XX que vai enaltecer a burguesia e o capitalismo. Todas as outras vão criticar ou se abster. Tá? Mas o futurismo é a única que vai enaltecer esse processo, e por enaltecer esse processo, eles são a vanguarda mais influente do século XX em todo o globo. Fizeram exposição aonde dava, filho. Ganharam dinheiro a rodo. Beleza? Futurismo, então, é cobrado dessa forma dentro da tua provinha do Enem. Próximo. Dadaísmo para os íntimos, Dada. A gente tem dentro do dadaísmo um dos principais precursores, sendo o Marcel Duchamp, certo? Esse moleque é um monstro. Ele inaugura a ideia dadaísta, né? E para subverter os valores burgueses, né? Para ser irônico com a burguesia, para falar assim, isso que vocês estão vendendo como arte não é arte porra nenhuma. A arte, ela tem que ser popularizada. A arte tem que fazer parte do cotidiano. A arte é expressão livre. Então, qualquer pessoa pode fabricar arte. Não são só vocês que ditam o que é belo e o que não é. Então, a gente tem uma quebra de expectativa do belo, né? A gente tem uma desconstrução do belo nas artes dentro do dadaísmo. E o Duchamp ainda fala o seguinte: tem muita coisa no mundo e a gente pode aproveitar essas coisas do mundo para criar coisas novas, né? Novas leituras dessas coisas. Então, uma das obras mais famosas do Duchamp é essa aqui, que é o mictório. Ele inverte esse mictório e ele traduz isso aqui como a fonte, né? A fonte de Marcel Duchamp. Ok? E aí, a principal ideia do dadaísmo é que você pegue coisas que já existem, certo? Então, assim, elementos que já existem, né? Roda de bicicleta, cadeira, mictório, né? Rapaziada. Pega isso e transforma isso numa obra de arte, certo? E aí, o que isso aqui vai gerar, né? Em termos de acréscimo dentro desse processo da obra de arte? Isso aqui gera uma releitura, certo, das obras de arte como um todo, né? Então o Duchamp, ele quebra com esse classicismo e ele fala o seguinte: cara, qualquer um pode produzir. Era uma vanguarda de extrema resistência contra a burguesia, extrema resistência contra o capitalismo em si. E aí o dadaísmo, ele é uma vanguarda que ela começa a se estabelecer socialmente, começa a ganhar uma certa notoriedade, e os caras são tão do avesso que quando começa a ganhar essa notoriedade, quando começa a ganhar muito seguidor no Instagram ali, o Duchamp vira e fala: caguei, não quero mais. A ideia era ser resistência. Agora, virou modinha, vai tomar no cu. Pronto, Duchamp. Duchamp 1940. Caguei para as artes. Pronto, é isso aí, foi isso que ele falou. Se quiser citar na tua redação, tu coloca lá. Como Duchamp citou em 1935, caguei para o classicismo. Quem manda é o pai. Foi isso que ele falou, basicamente. E aí, uma das principais palavras, as principais expressões para cair no Enem, falando de dadaísmo, é ready-made. O que é ready-made? Já está pronto, já está feito, já existe. Vamos só fazer uma releitura desse processo. Dentro das obras, né? Acredito até que dessa prova que vocês fizeram, a gente tem uma obra do Rauschenberg, que é a cama, né?
A Cama é uma obra neodadaísta. Então, ele pega um elemento que ele já é comum, ele faz uma releitura desse elemento e ele traz esse elemento dentro da obra. Ele até fala, né, que foi uma das obras mais aconchegantes que ele fez, um tablado de madeira com um travesseiro sujo, uma colcha rasgada. Quer dizer, um moleque estava vivendo num zoológico, né? Para olhar para isso aí e achar que, porra, tá confortável, tá bonito, né? Enlouqueceu, filho. Mas o dadaísmo é uma das vanguardas mais inteligentes de todo o processo do século XX e até uma vanguarda que influencia muito, até hoje, as artes modernas, por conta dessa ideia da livre expressão e de você trabalhar com objetos e coisas que você já tem, né, para fazer uma crítica social. Isso é sensacional. Literatura dadaísta. Não cai, né? Não tem como. Da mesma forma que o Duchamp defendia essa ideia da liberdade criativa dentro da obra de arte, aí você tem uma cadeira que tem uma roda de bicicleta em cima, como é que vai chamar de, sei lá, girassol e o caralho. Não é? Tu tem isso no texto também, pô. Então, tu pega várias palavras, nada a ver, soca tudo num poema. Meu irmão, não necessariamente precisa fazer sentido, mas ele faz sentido para quem escreveu, né? Ponto. Né? É a expressão do moleque. Então, assim, não tem como a gente cobrar isso no Enem, porque são textos que muitas vezes eles não vão fazer sentido, certo? Eles são imagens caóticas, certo? Que não tem nenhuma construção frasal que faça sentido, ok? Então, dentro da literatura, o dadaísmo não é cobrado. Agora, em obra de arte, cai a rodo. E aí, uma das principais características que você precisa estar atento dentro das opções é a palavra ready-made. Caiu isso aqui. É uma das principais características do dadaísmo dentro da prova do Enem. Tá? Fora isso, só vai ser cobrado em imagens, tanto comparativas quanto não comparativas, tá? Quanto imagens soltas, para que você consiga analisar esse processo artístico ali dentro da vanguarda. Tudo bem? E aí, vamos nessa. É isso. E surrealismo, a última vanguarda, certo? Para a gente finalizar essa parte aqui e partir para algumas questõezinhas só para eu exemplificar a análise dessas questões ali com vocês nessa prova de 2016, né? Falei para vocês fazerem propositalmente para que a gente tenha acesso a essas questões de artes, né? Já que essas provas mais antigas elas têm mais isso, as provas mais recentes têm menos, tá? Então, surrealismo. Surrealismo, ele vai cair muito em texto. Tá bom? Então, muito. João, pô, não sei. Texto. Caiu um textão, mané, de vanguarda. Porra, qual a vanguarda? Não sei o que, não. Mano, surrealismo é uma vanguarda muito expressiva. Muito expressiva mesmo. Por quê? Porque, basicamente, ele vai trazer algumas situações que são situações, muitas vezes, cotidianas, só que tem algum elemento fantástico. Né? O Enem gosta muito dessa palavra. Cenas fantásticas, elementos fantásticos. Né? Ele gosta muito de uma outra palavra, que é o onírico. Onírico que vem do sonho. Tá? Onírico é sonho. Então, falei de onírico, falei de cenas irreais ou fantásticas, falei de surrealismo. Qual que é a proposta do surrealismo, certo? Ter uma percepção diferente da realidade. Um dos principais precursores do surrealismo dentro da pintura, dentro das obras de arte, é o Salvador Dalí, né? Como vocês podem ver nessa obra aqui, certo? Uma obra bem emblemática do Dalí, certo? Que são esses relógios derretidos, né? Então, ele traz essa percepção muito forte. Dentro de texto, a gente não tem um autor que ele vá se destacar assim dentro da prova do Enem, falar, pô, sempre que cai texto desse cara aqui e tal, não. Tem vários textos que eles têm uma influência surrealista. Então, o que você precisa ficar atento dentro das questões do Enem de texto de vanguarda? Perceber se, dentro dessa construção textual, a arte da LSD. É isso aí, Charlão. Exatamente. Lucy in the Sky with Diamonds, né? Como já dizia os Beatles, né, amigo? LSD. Brabíssimo. Pô, vocês não sabiam que o nome Lucy in the Sky with Diamonds era fazendo uma menção a LSD?
Pô, pera aí, moleque. Olha o clipe da música, pô, tudo piscando, pô, rosa pra caralho, colorido. É, os moleques estão ali, os moleques são usuários, os moleques são usuário consciente, né? Então, olha só, o surrealismo ele vai trazer muito essa perspectiva, certo, de cenas irreais ou fantásticas e onírico. Onírico, lembrando que vem do sonho, tá? Onírico é a mesma coisa de sonho. Então, se apareceu essa palavra aqui no Enem, o onírico do texto, sonho. É sonho, tá idealizando alguma coisa? Beleza, então tá bonito, tá certo, tá tranquilo. Não é sonho, tá errado. Tranquilo? Então, dentro do texto surrealista, eu preciso que vocês foquem na seguinte ideia, tá? Na seguinte construção. Toda vez que eu tenho um texto surrealista, eu tenho alguma situação que ela não é uma situação convencional. Por exemplo, eu tenho um casal conversando, só que eles estão debaixo d'água. Porra, peraí. Não tem como um casal conversar debaixo d'água. Tá ligado? Então, a partir do momento que eu tenho essa quebra de expectativa com o normativo, com o socialmente, né, normal, né, eu já tenho uma ideia de cenas fantásticas ali. Muito cuidado para você não confundir cenas fantásticas ou irreais ou onírico com metáforas, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Tem uma autora que é a Hildinha, eu acho que é a Hilda Rich, certo? Então, Hilda Rich, né, ela vai trazer justamente uma percepção, às vezes, né, falando sobre o dragão de Jade, né, tudo suspenso por um fio e tal, né? Só que ela não está falando efetivamente de um dragão de Jade, né? Ela está falando isso como uma metáfora, né? Como uma perspectiva, tá? E não que aquele dragão realmente estava ali. Então tem que tomar muito cuidado para você não confundir metáfora com cenas irreais, certo? Ela vai ser cenas irreais ou fantásticas, elas vão estar muito mais associadas ao contexto, né? E se esse contexto ele foge do que a um elemento só distante, assim, tipo, falei, a não ser que eu fale assim, o unicórnio, né? O dragão sobrevoou, né? A casa, aí, pô, tá, beleza. A situação que tem um bicho que não existe, a princípio nunca vi, né? Fazendo isso aí, beleza? Então, a gente tem dentro do surrealismo essa ideia. Mesmas características da obra de arte, são as mesmas características do texto, tá? Então, onírico, do sonho, cenas irreais e fantásticas também. Um dado muito interessante do Salvador Dalí é que ele dormia com uma bengala na mão, bota fé? E aí o que acontece? O sonho da gente ele é fabricado pelo nosso inconsciente. Então, o inconsciente, né, em termos de psicologia, ele agrega, né, ele associa todas as informações que a gente tem ao longo do dia, ao longo da vida. E aí, a partir dessa associação de informações, a gente sonha, a gente materializa isso, né, na nossa imaginação. E a gente sonha com esses processos. Por isso que, às vezes, o nosso sonho é meio caótico, né? Porque ele junta vários elementos do cotidiano e do nosso dia a dia. E aí a gente precisa interpretar isso, né, de acordo com essas experiências. Bom, baseado nesse aspecto, o que o Dalí fazia? Ele dormia com uma bengala na mão. E aí, quando ele entrava em sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né, que você fica ali sonhando, né, efetivamente, você entra em sono profundo, a bengala caía, né, ele perdia o tônus muscular e essa bengala caía. Quando a bengala caía, dava um estalo no chão, e aí, a partir desse estalo no chão, ele acordava e pintava. Porque daí ele tinha um acesso direto a essas informações do inconsciente de uma forma bem clara. Então, ele fazia isso. Thomas Edison também fazia isso com as invenções dele, tá? Então, ele dormia com umas bolinhas na mão, assim, e aí, pensando na invenção, pensando, né, no que ele queria fazer, quando ele tinha algum entrave, e aí, quando ele dormia, essas bolinhas caíam no chão, e quando elas caíam no chão, faziam um barulho, ele acordava, e aí dava o insight, certo? Os moleques são brabos. Fala do Dalí, moleque. Fala do moleque que pinta relógio derretendo. É estranho, pô. O moleque é esquisito. Tá maluco. Beleza? Então, isso era um recurso para acesso desse onírico, né? Acesso do sonho, né? Acesso desse inconsciente, para que você conseguisse materializar isso aqui dentro de um quadro. Então, é basicamente isso aí, rapaziada. Essas são as vanguardas europeias do século XX, certo? E como elas são cobradas dentro do Enem. Deixa eu só fazer uma revisão rápida aqui, rapidinho com vocês, só para a gente finalizar aqui legal. Então, anota aí.
Surrealismo, certo? Maior, vou anotar aqui no chat, na moral. Ó, surrealismo, a gente vai ter uma cobrança maior em textos. Deixa eu ver aqui. Dadaísmo. Ó, dadaísmo. A gente vai ter uma cobrança maior. Escrevi errado. Dadaísmo. A gente vai ter uma cobrança maior em arte, certo? Em imagens. Aí a gente tem futurismo, texto e imagem. Os dois. Futurismo é a mais recorrente. Cubismo. Cubismo. A gente vai ter uma cobrança em imagem, ok? Não vai ter uma cobrança textual do cubismo. Fauvismo. Opa. Fauvismo. A gente vai ter uma cobrança em imagem como distrator ou vai ser ou características gerais da obra. Tá? Professor, o senhor acha que para esse ano eles podem inovar como ano passado cobrando op art novamente? Pop art? Isso. Ou então Cara, aquela parada do decollage que você havia falado uma vez, lembra? Que foi um então, muito... isso aí sempre cai, moleque. Isso aí sempre cai, tá ligado? Isso é um bagulho que, porra, cai desde 2015 nas obras do Enem, tá ligado? Cai desde 2015 essas paradas. E aí ele já entra numa seara mais da arte moderna, né? Então, assim, a influência das coisas, na verdade, as vanguardas, que nem as vanguarda, né? Porque não tem essa expressividade toda, assim, também, né? É mais uma técnica artística, porque ela não chega a influenciar tanto outras obras como o futurismo, né, o dadaísmo, né, esse tipo de coisa assim maior, esses movimentos maiores influenciaram, mas acaba influenciando na arte moderna. Então, é provável que o Enem ele cobre também muita questão de arte moderna. Isso é natural. E aí, se vocês quiserem, depois eu dou uma aula de arte mais para arte moderna, tá? Então, a gente usa essa aula de vanguarda aqui para embasar e a gente vem para a aula de arte moderna para que vocês entendam como é que é esse processo de expressão. Certo? Aí eu vou trazer algumas experiências que eu tive lá em Inhotim, tá ligado? Trago as fotos das obras lá de Inhotim e vou explicando para vocês como é que é a lógica que esses caras estão seguindo e o que está influenciando na execução dessas obras. Se vocês quiserem, dá para fazer essa aula aí. É uma aula maneira pra caramba de dar, e aí você entende também o processo de crítica social por trás dessa ideia. E ajuda vocês pra caramba aí dentro da prova de linguagem, porque questão de artes é uma questão, né, que ela é um pouquinho mais difícil. Beleza? Aí, se vocês animarem, tamo junto nisso aí. Expressionismo, ele vai cair em imagens ou como distrator de questões de impressionismo. Beleza? Então, esse é o resumão aí da aula de hoje. Tranquilo? Então, ó, já está aí, né? Surrealismo cai em texto, dadaísmo cai em arte, futurismo, texto e imagem, cubismo, imagem, fauvismo, imagem como distrator ou características gerais da obra, expressionismo como imagem ou como distrator de questões de impressionismo. Beleza? Revisão zona geral aí, maneira, né? Para que vocês consigam efetivamente realizar essa provinha com mais tranquilidade. Agora é o seguinte, queria resolver algumas questões aqui com vocês, principalmente dessa parte de artes aqui, para a gente bater bem nessa tecla, tá bom? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar sem problema nenhum. Vamos começar aqui da 101, beleza? Então, ó, coxa de retalho, obra de arte. O que é importante pra caramba da gente olhar dentro de obra de arte? Isso aqui, ó, que é o que a gente chama de referência. Dentro de obras de arte e dentro de questões de ciências humanas, isso aqui é importante para um caramba, beleza? Muito, muito, muito importante, porque isso aqui pode te ajudar a matar a questão
principalmente em arte moderna, porque se dentro da obra de arte aparecer qualquer elemento esquisito, né, então você vai, sei lá, o moleque está usando sangue de boi, está usando, sei lá, esterco de carneiro, né, está usando camisa de forro, e isso precisa estar dentro das minhas alternativas. Então, toda vez que eu tiver um material esquisito ou alguma informação ali que eu olhe e veja, tipo assim, cara, informação diferente, né? Isso vai estar dentro das minhas alternativas. Beleza? Então, sempre olhar para a referência, porque isso aqui vai mandar dentro das questões de arte. Cabuloso. Então, vamos nessa. Coxa de retalho representa a essência do mural e convida o público a... Ó, coxa de retalho, mosaico figurativo, estação de metrô da Sé. O meu público está na estação de metrô da Sé, tá? Então, ó, galera tá passando, tá ligado? Dia a dia, vamos embora. Apreciar a estética do cotidiano, beleza? Né? Então, a gente está falando de, né, o meu caminho para o trabalho, né? Ele pode ser um caminho mais agradável, né? Eu posso apreciar o que está acontecendo dentro desse processo no meu dia a dia, né? E aí, quando a gente fala de cotidiano, a gente está falando de estação de metrô, que é algo cotidiano, que é algo que as pessoas passam todo dia, né? Então já facilita bastante esse processo. Interagir com elementos da composição. Presta atenção, meu menor, minha menor, né? Porra, quando eu estou falando de interação com elementos da composição, eu preciso ter um menorzinho aqui, ó, passando a mão nesse quadro, pô, dando uma abraçada no quadro. Entendeu? Pô, no meio ali da dinâmica do quadro. Se eu tiver alguém enfiado dentro do quadro, aí eu posso falar de interação com a obra. Isso aí é até concretismo, né? Faz isso. Algumas obras construtivistas também, né? O construtivismo russo, às vezes ele faz isso, né? E a arte moderna tem muito disso. Porém, aqui eu tenho algum menor interagindo com a obra. Ah, porra, João, mas aí tá numa estação de metrô, né? Se pá, o moleque interage. Esse se pá é extrapolação, beleza? Então, eu preciso dessa informação textual ou visual para que eu consiga confirmar essa hipótese dentro da minha alternativa. Então, interação só se eu estiver vendo alguém interagindo, ou se for uma obra concretista. Da Lygia Clark, por exemplo, né? Então, ó, toda vez que aparecer Lygia Clark, né? Essa mulher aí, ó, ou concretismo, ou neoconcretismo, você vai falar de interação com a obra, tá? Apareceu menor, pô, se bulinando ali na obra, né? Apareceu, pô, sei lá, concretismo, Lygia Clark, ou neoconcreto, interação com a obra. Principal característica da vanguarda é essa, beleza? Por quê? Arte é um negócio muito contemplativo, né? Pô, tu chega lá, olha o quadro, pô, aquela brisada, tcharará. Pô, e aí o concreto falou o quê? Peraí, pô, não é todo mundo que tem estímulo em arte para ficar, pô, olhando e sentindo o que a arte está querendo dizer. Pô. Não é todo mundo que mantém esse estímulo aí. Então, pô, já que não é todo mundo que mantém esse estímulo, como é que a gente faz para esse orangotango aí conseguir entender a obra de arte? A gente fala, por que a gente não deixa os moleques tocar? Uma das maiores curiosidades do ser humano é tocar nas obras de arte, né? Porque a gente quer pegar no negócio, né? Quer ver, cara, Mona Lisa, porra, desce o dedo engordurado na Mona Lisa, foda-se, né? Por quê? Porque aquilo ali, né, te aproxima, né? Você está se apropriando daquilo ali tem contato contigo. Somos seres sociais, a gente precisa de contato, pô. Senão a gente não consegue aprofundar nossas relações sociais, beleza? Então, na arte, é a mesma coisa. A gente precisa desse contato para que a gente se aproprie do instrumento. Como a gente não pode se apropriar, o concretismo falou, peraí, pô, vamos fazer um bagulho então com o moleque pode pegar. E aí eles fizeram várias obras que você pode interagir, tocar e sentir texturas, né, cores, né, etc. E tal, formas, né, para que você sinta a arte. E a partir do momento que você sente a arte, mesmo que seja por uma sensação sinestésica, né? O tato, né? O olfato, sei lá, um estímulo visual mais agressivo, né? Qualquer coisa assim, você está entrando em contato com o papel da arte, né? Com a proposta da arte, que é a sensibilização da percepção. Beleza? Eles trazem essa ideia no concretismo
para trazer essa molecada para dentro da obra de arte, para fazer sentido, né, na cabeça do povo. Então, ó, refletir sobre elementos do inconsciente do artista. Aí pensa o seguinte, pô. Pensa o seguinte comigo aqui. Tu tá indo pro teu trabalho, tá ligado? Tá indo estudar, porra, no cursinho. Tu tá, porra, sei lá, moleque. Tá indo encontrar com o moreno, com a morena. Aí tu vê uma obra dessa aqui, tu vai parar no metrô, porra, 3 horas da tarde, Rio de Janeiro, calorão, brabão. Tu vai olhar para isso aqui e vai falar assim, porra, o que esse moleque tava pensando? Nem fudendo, pô, tá maluco? Não vai parar nunca. Tá ligado? Tu vai olhar para isso aqui e vai falar, cara, bonito, maneiro, bom, gostei das cores e pau, e vai resolver tua vida. Tá ligado? Então, refletir sobre elementos do inconsciente do artista, eu sei lá quem é esse moleque, pô. Sei lá o que esse doido tá pensando, pô. Não vou parar minha vida para olhar para isso, não. Tá maluco, né? Então, a ideia, né? O que o cara tá convidando o público a fazer? Não é parar para pensar no que ele tava pensando. É, meu irmão, tu olhar e falar, caraca, assim, o meu cotidiano, ele tem uma estética bonita, ele tem uma apresentação legal. Então, você admira esse processo. Reconhecer a estética clássica das formas. Aí é pica também. Por quê? Tu parou para olhar. Aí eu quero que você, que está dentro do metrô, indo para o teu trabalho, pare e olhe e fale assim, pô, influência cubista, né? Poxa, né? Aí, Luizinho, cubismo, né? Cubismo ou Dadaí? O que você acha? Aí, pô, não é. Pela disposição do... Ah, tá de brincadeira, ô crítico de arte maluco, né? No meio do metrô. Pô, vai lá o Jared, né? Pô, tá de sacanagem. Então não tem reconhecer estética clássica da forma, porque a gente está tratando do público geral, pô. Muita gente não vai ter o domínio das estéticas clássicas. Pelo amor de Deus, pô. É um moleque que vai botar para desafiar o público. Pelo amor de Deus, pô. Peraí, tem uma coisa melhor para me preocupar, né? Contemplar a obra por meio da movimentação física. Aí isso aqui é o seguinte, tá ligado aquele dinossaurinho que você vai passando, parece que a cabeça do dinossauro tá mexendo contigo assim, vai te acompanhando, dá até uma agonia, né? Ou se naqueles aqueles quadros das antigas que tem aquele olho de vidro, tá ligado? Tu tá passando aqui, porra, tá lá do outro lado e a bicha tá aqui, ó. Né? Tu já olha, cara, e o quadro tá aqui contigo. Tu tá lá do outro lado e o quadro tá te olhando. Isso é a contemplação pelo movimento. Ou quando a gente tem uma obra 3D, né? Quando eu tenho uma obra, né, que ela tem todas as dimensões, que ela tem 3 dimensões, que daí eu consigo circular a obra, e a partir do momento que eu circulo a obra, ou que eu mudo essa percepção da obra, ela vai mudando a forma na minha cabeça. Aí eu estou falando de contemplação pelo movimento físico. Aqui não, pô. Se eu olho daqui, se eu olho de lá, se eu olho de frente, é a mesma obra, pô. O negócio não muda, tá ligado? Não é da época, não é da época de você, mas, pô, na minha época tinha um tazo, né? É um negocinho, uma rodelinha assim, você fazia assim, aí ele ia mudando, tá ligado? Era o Máscara, aí, porra, Homem-Aranha. É Máscara, Homem-Aranha. Você virava assim, ele dava um hologramazinho. Aí, se for uma 3D, é a movimentação física. Se não, tô em Nárnia, filho. Se não tem nada a ver. Tá bom? Então, ó, apreciar a estética do cotidiano. Esse cotidiano sendo muito fiel a essa ideia de estação de metrô da Sé, pô. Tá ligado? Porque daí eu tô falando desse movimento cotidiano, eu tô falando do meu dia a dia, pô. Eu tô falando do corre. Beleza? Então, letra A é a resposta. Aí, vamos lá. Ó, 109. Outra ideia que eu vou dar para vocês, ó. Apareceu isso aqui em Otim. Apareceu o quê? Vou botar aqui, ó. Lígia Clark, concretismo, neoconcretismo ou Inhotim. Vou falar de interação do público com a obra. Beleza? Ó, projeto artístico, observador atua como seu criador. Ó, interação do público com a obra, pô. Né? O observador da obra atua como seu criador. Isso aqui é um negócio lá em Iotim, que tem tipo uma piscina, tá ligado? Aí tem umas letrinhas no chão, é mó longo isso aqui, mano. Aí você vai interagindo com a obra para você construir a informação, tá? Então isso aqui também é essa ideia de interação do público com a obra. Toda vez que aparecer, só marca e chumbo. Beleza?
Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui também é uma obra de arte. Tá? Então, ó, a principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de que ele acontece na rua, né? A primeira resposta é a mais óbvia, é essa aí que o Enem gosta. Então, ó, dispensar o edifício teatral para sua realização. Sim, não precisa do teatro, mas para na rua, pô. Utilizar figurino nos adereços cômicos. Isso aqui você também faz no teatro. Não é só na rua isso. Empregar elementos circenses na atuação. Também faz no teatro. Não é só na rua. Excluir o uso do cenário na ambientação. Legal também. Excluir o uso do cenário na ambientação. Ah, não, mas cenário, né? Ele vai criando o cenário, né? Isso aqui eu estou viajando. Cenário, ele vai criando esse cenário. Negar o uso de iluminação artificial. Aí também negar, né? Ficou meio puxado. Aí, olha só. Vamos supor que você ficou em dúvida entre essas duas aqui, tá? Ficou ali e falou, João, porra, não sei, né? Tô meio pá, tenho minhas dúvidas aqui sobre a provinha, não sei o que eu marco. Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa a gente começa com a análise verbal, tá bom? Então, a primeira análise verbal é dispensar o edifício teatral para a sua realização. Faz sentido? Pô, faz sentido, porque eu estou falando de arte de rua, né? Então, se eu estou dispensando o edifício teatral, tá tudo bem. Não estou levando em consideração a estrutura, tá tudo certo. E a outra tá excluir o uso do cenário da ambientação. Dentre esses dois verbos, vamos só analisar o verbo primeiro. Dispensar e excluir, qual que é o verbo mais suavizado? Qual que é o verbo mais tranquilo da gente ter dentro da resposta? O verbo que está na letra A ou o verbo que está na letra D? O que está na letra A. Muito bom, Charlão. E aí, o que acontece? O Enem, ele vai priorizar isso aí. Tá ligado? Então, eu tenho dois verbos. Pô, João, fiquei em dúvida entre dois. Tem um verbo que ele é muito restritivo e tem um verbo que ele é mais suavizado. Qual que eu vou? Letra A, pô. Porque a tendência do Enem é essa. Você só vai no verbo restritivo ou em alguma coisa restritiva se eu der alguma restrição para você dentro do texto ou dentro do enunciado. Se eu não falar nada restritivo, eu não te autorizei a usar restrição. Beleza? Então, quando eu tiver em dúvida entre duas e uma parecer muito restritiva, eu vou na outra. Tá ligado? Porque daí a ideia do Enem é trabalhar com esse equilíbrio. Beleza? E isso aí já traz uma tranquilidade na cabeça de vocês aí quando vocês ficarem em dúvida entre duas na hora da prova. Tranquilo, rapaziada? Ó, vamos lá. Vou dar uma deixada. Uai, velho. Essa prova aqui não tem, porra, as questões. Eu achei que tinha a do Rauschenberg, das paradas. Ué, mas essa aqui tinha do... Acho que eu tô viajando, hein? Essa aqui não tinha a do... Oh, meu Deus do céu. Será que eu tô na primeira aplicação? Que essa aqui, para mim, tinha o... Tô achando que é a primeira aplicação. Viajei, filho. Esquece, peraí. Mas beleza, fizemos umas obras de arte aí, maneiro. Deixa eu só baixar a segunda aplicação aqui para vocês. Dois tempos. Se quiser, eu mando aqui. Segundo dia, segunda aplicação. Deixa eu só ver se é essa aqui mesmo, cara. Ou se eu vou estar viajando novamente. Ué, mas essa aqui tá aparecendo que a segunda aplicação é essa aqui. Ué, velho, não tô me ligando nesse... Eu acho que aqui o arquivo que eu tô puxando, ele tá errado, mano. Bota fé. Me manda aí, Luizeira, rapidão, no WhatsApp, que eu abro aqui para a rapaziada. Já tá na mão. Ele tá abrindo a mesma aplicação de 2016. Valeu, paizão. Ele tá abrindo a primeira aplicação, cara. Aí é rasgado demais pra gente, né, não? Eu tô aberto aqui a 125, é arte também. 125. Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Deixa eu só pegar o La Provincia. Ué, os caras bagunçaram, filho.
Tá maluco? Agora sim. Agora temos a segunda aplicação. Aí, fala dele. Agora vamos fazer uma revisão de artes aqui. Bacana, pô. Pô, parece maluco. Se liga aqui, ó. 98. Já vamos começar quentão aqui para a gente já ver se essa aula de vanguarda aí fez sentido, tá, rapaziada? Então, 98. Hieroglífica dinâmica de Baltabarim. Ó, dinâmica. Apareceu dinâmica na resposta é o quê? Pô, já dá essa ideia de futurismo. Severini, Dino Severini. Confirmou para mim. Vem aqui, ó. Futurismo, acabou. Olha o texto. Criadores modernos. Certo? Ó, coisa representada, papapá. Paisagem rasgada por um automóvel, trem, certo? Valor sintético, homem moderno, certo? Pô, o que eu estou trazendo? Modernidade, velocidade, dinâmica, pau quebrando, beleza? São características de qual vanguarda? Futurismo. Beleza, rapaziada? Então a gente já tem que se ligar nesse processo aí, pô. Já fica tranquilo. Já olhou, já bateu o olho, já pau. Futurismo já foi embora, pô. Já resolveu a questão. Aí vem, ó. Isso aqui é a campanha. Beleza. Ó, vamos aqui. 112, né? Para a gente falar um pouquinho de arte moderna aí. A técnica da decolagem, né? Utilizada pelo artista Mimo Rotella, na Maryland. Né? Um procedimento artístico representativo da década de 60. Aí se liga no bagulho aqui, rapaziada. Técnica da decolagem. Visa a conservação das representações dos registros visuais. Conservação, a gente está falando de conservar aqui, pô, tá meio complicado, né? Porque tá meio rasgadão, tá meio, né, desconstruído, né? Como é que é esse bagulho aí de conservação, né? A obra, ela tá meio rasgada, parece um cartaz meio rasgado. Então, essa aqui não é a ideia. Basear-se na reciclagem de material gráfico, contribuindo para a sustentabilidade. Fui para Nárnia, tá? A gente está falando de 1962. O reciclagem era um conceito que, mano, ninguém se importava, né, nesse processo. Fora que aqui eu não tenho nenhuma ideia de sustentabilidade, ideia ambiental, nem nada disso. Isso aqui seria uma extrapolação zona, tá? Encobrir o passado. Porra, tá maluco. Encobrir o passado, não, né? A fotozona da Marilyn aqui, ó, tá em destaque, pô. Então, não estou encobrindo nada, não estou com a faixa na cara da Marilyn nem nada. Fazer conviver. Porra, peraí. Aí pegou. Fazer conviver é inter-relação, né? Fazer conviver é relação. Fazer conviver é, essa ideia, né, dessa mistura da rapaziada, beleza? Então, se eu estou fazendo conviver, para mim está fazendo muito sentido, beleza? Estou fazendo conviver, estou interrelacionando o quê? Campos de expressão diferentes, não especifiquei, então isso aqui vem com uma característica geral dentro da minha alternativa, e integrar, integrei de novo. Fazer conviver, integrar. Novos significados. Não especifiquei também novos significados, também traz uma característica geral. Se eu estou falando de inter-relação com características gerais dentro do meu item, caralho, é a questão que eu vou priorizar, Tá ligado? Falei de cultura, falei de arte, falei de música, falei de, e eu estou falando de inter-relação, eu estou falando de várias, né, dessa inter-relação desses elementos. Caraca, moleque, é ir embora, é abraço pro gaiteiro, é farra no boi, beleza? Então, expressões diferentes, visão geral, não especifiquei quais que eram. Novos significados, visão geral, também não especifiquei que significados são esses. E aí, a gente está falando de integração e de convivência. São dois verbos muito fortes dentro das questões certas do Enem. Beleza? Então, letra D aí, com certeza. Abolir, verbo restritivo, a gente já casca fora com ela. Tranquilão? Olha aqui, sem título. Construtivismo, do Amilcar de Castro. Aí aqui, beleza. Como é construtivismo, não é concretismo, a gente não vai falar de interação com a obra, né? Tem uma da Clarke, que é Os Bichos, se eu não me engano, o nome da obra,
E aí ela vai falar sobre interação. Por quê? Você vai modificando a forma ali até virar o bichinho lá que tu quer, tá ligado? Então, ela fala dessa construção. Percebam o seguinte, a obra não tem título. Lembra que eu falei para vocês que qualquer elemento estranho, né, dentro da obra, ele seria um elemento que vai ecoar dentro das minhas alternativas? Então, olha só, a obra é sem título e a ideia é escultura em aço. Vocês estão percebendo que aqui eu tenho uma simplificação, certo? Esse simplificar do conceito, essa simplificação da ideia, sem título, não é que nem se deu ao trabalho. Ele falou, meu irmão, ó, porra, é isso aí mesmo, muita fé, escultura de ferro e fé. Tá nem aí, tá ligado? E aí ele tá olhando para isso aqui. Pô, simplificação, o que a gente vai ter dentro das respostas, então? Uma resposta que vai traduzir essa simplificação. Qual a resposta mais simples? Corte e dobra. Porra. Bah. Corte e dobra. Ah, tem corte, tem dobra? Tem. Acabou. É isso. Aí vem força e visualidade. Você entende que isso aqui, eu já estou trazendo um aspecto mais subjetivo dentro da minha obra, e aqui eu não tenho aspecto nenhum subjetivo. Pô. É simplificadão. Então, ó, extrapolei. Calma, dessa obra aqui mesmo, né? Tá, olha só. Lembra que eu falei para vocês olharem a referência? Sempre olhar a referência, porque a referência ela traz alguns elementos ali que eles são muito importantes para a minha análise da obra. A minha referência é o seguinte, sem título, então a obra não tem nome, e a descrição da obra é escultura em aço. Acabou. Eu não falei de, sei lá, do material diferente, eu não trouxe o título da obra como, sei lá, o buraco do mundo. Eu falei nada disso, não tem nada filosófico acerca disso aqui, certo? Então, em relação a isso aqui. Então, olha só, quando a gente olha para isso aqui, a gente olha e fala, caraca, ele está tentando simplificar o significado da obra, tá? O construtivismo ele traz essa ideia mais simplificada do significado. Para quê? Para que ele seja um significado mais acessível, tá? Então, ó, sem título. E o construtivismo quer dizer construção. Então, você constrói o seu significado da obra, tá ligado? Então, ó, sem título, deu uma ideia de simplificação, porque ele nem se deu ao trabalho, ele falou, meu irmão, tu vai construir, o problema é teu. Escultura em aço. Simplifiquei também, não falei nada de estrutura, não dei nenhuma ênfase a nada, tipo assim, tá ali no limbo, tá? E aí, o que ele está falando? A escultura do artista é representativa da arte contemporânea brasileira e tem como traço estrutural, estrutura. O que a estrutura é? Uma escultura em aço, tá? Estrutura, marcado por elementos como corte e dobra. Simples a análise, e efetivamente a gente tem o corte aqui e a dobra aqui. Ele dobra esse ferro, né? Ele corta e dobra o ferro. Beleza? Simplão, direto, acabou. Força e visualidade. Tirei esse força da onde? Né? Porque não tem no título, não tem no enunciado. Não falei da representação subjetiva do negócio. Estou falando de estrutura. Então, pô, isso aqui seria uma extrapolação zona. Isso aqui eu estou indo para Nárnia, né? Porra, força. Força porque tu quis. Né? Adereço e expressão. Também não temos expressão. Por quê? A gente está falando de estrutura. Secão. Título seco. Descrição seca. Estrutura seca. Rompimento e inércia. Rompimento com o quê? Isso é a decomposição do quê? Da onde? Né? Então, tudo isso aqui traz uma característica mais subjetiva para a análise da minha obra. E o que ele está pedindo no enunciado é uma característica objetiva. E o que ele está trazendo dentro da minha referência é uma análise objetiva da obra. Sem título, escultura em aço. Simplifiquei. Pá! Acabou. Então, a minha resposta ela tem que ser compatível com essa simplificação que ele fez. E aí, a resposta mais simples, a resposta mais direta que eu tenho é corte e dobra. Entendeu, meu amor? Tranquilo? Sim? Show de bola. Aí sim, cara. Aí sim. Vamos nessa.
Les Demoiselles d'Avignon, né? A obra lá do Titio Picasso, né? Então, ó, obra Les Demoiselles d'Avignon, pintor espanhol, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra se filia-se também ao primitivismo, a uma manifestação cultural em determinado grupo étnico e caracteriza-se por produção de máscaras ritualísticas africanas, manifestação cultural, a gente está falando do ritual, grupo étnico, a gente está falando dos africanos. Beleza, tem os dois elementos na minha resposta? Sim. Então, essa aqui já é uma resposta muito boa. Fora a ideia da gente entender que o Picasso tem essa influência africana, né, no início do século XIX, no início do século XX. Certo? E eu falei que a obra era de 1909, era de 1907. Peço desculpas aí pelo erro. Rituais de fertilidade de comunidade celta. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui agora. Enem é uma prova que vai falar de Brasil. Tá bom? Brasil. Se eu estou falando de Brasil, certo? Eu vou falar de coisas que influenciaram a cultura brasileira. Comunidade celta influenciou a cultura brasileira? Não. Certo? Isso aqui é da comunidade lá nórdico, né? Então, isso aqui é extrapolação dentro da prova do Enem. Eu posso falar de cultura africana? Sim. Posso falar de cultura portuguesa? Sim. Posso falar de, sei lá, até de holandês? Sim. Por quê? Porque os caras tiveram uma influência aqui, principalmente lá no Nordeste, certo? Mas falar de comunidade celta não faz o menor sentido, beleza? Outro ponto também é que quando a gente está falando de ritual de fertilidade de comunidade celta, a gente tem a mulher como centro do quadro, trazendo essa ideia de vida, tá? E não essa ideia de erotização. A gente está falando de fertilidade, a gente está falando de nascimento. Festas profanas dos povos mediterrâneos. De novo, povos mediterrâneos têm uma influência forte aqui dentro do Brasil em termos de cultura? Não, tá bom? Então, festa profana é uma manifestação cultural? Não, é putaria. Putaria não é manifestação cultural, tá? E povos mediterrâneos não é grupo étnico, tá, rapaziada? Então, a gente não tem também nenhum dos dois elementos que estão no meu enunciado ecoando aqui, e também a gente não tem uma influência desse processo dentro da arte brasileira, né? Dentro da cultura brasileira. Então, provavelmente, a gente não vai tratar disso dentro do Enem. Culto à nudez de populações aborígenes, né? Culto à nudez. Muito cuidado com essa palavra aqui, porque quando a palavra culto aparece, 90% das vezes ela está errada. Por quê? Porque culto é uma coisa muito forte, né? Eu estou cultuando, né? Eu estou colocando na posição de divindade esse processo. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso aqui vai ser uma palavra muito forte, muito restrita, e a gente já descarta ela. E danças ciganas no sul da Espanha, também a gente não tem uma influência cigana muito forte dentro da formação do povo brasileiro. Então, isso aqui vai ser uma extrapolação, tá bom? Esses ciganos. E fora que dentro aqui, uma das características dos elementos da cultura cigana são as roupas, né? Os adereços e tal. E aqui as meninas estão nuas, né? Então, a gente não tem essa dança cigana, a gente não está trabalhando essa ideia, né, dos tecidos, né, dos apetrechos e tal. Então, o negócio fica meio fora do eixo. Tudo bem? Então, aqui sobra vai ser a letra A, produção de máscaras ritualísticas africanas, ritualísticas, manifestação cultural, os rituais africanos, grupo étnico, certo? Os africanos, beleza? Então, dois elementos validados dentro do meu enunciado, com os africanos, que têm um processo de interação com a formação cultural do povo brasileiro muito forte, então eu posso cobrar isso dentro do Enem, e aí eu já tenho essa tranquilidade aqui de colocar a letra A como a opção certa. Beleza? Entender essa ideia da relação das culturas que influenciam na nossa formação com as respostas do Enem. Pegar essa ideia tranquilo. Se não tiver nada a ver com a nossa cultura, provavelmente vai estar errado, porque o Enem é uma prova do Brasil, tá? Então, eles vão tentar se apropriar dessa parte cultural de uma forma mais significativa. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Não, acabou.